Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar por estar aqui nessa terceira aula. Ao longo da semana, nós aprendemos tudo o que é necessário para você ter domínio sobre as principais atividades das suas obras e como desenvolver o olhar crítico para entender onde podem surgir os erros construtivos e como evitá-los. Erros esses que, se não forem evitados, podem acabar literalmente com a sua carreira profissional. E eu tenho certeza que você não quer que seu nome saia em jornais, em notícias, como essas aqui, por exemplo. Então, confia no que eu te disse e executa o que você aprendeu nas duas últimas aulas. Mas agora, nessa aula, você vai entender como pegar sua primeira obra, mesmo como recém-formado, ou próxima obra, e como fazer o pessoal com experiência de 30 anos ou mais te ouvir e seguir as suas regras, mesmo que você nunca tenha feito uma obra antes ou que seja um completo iniciante. Eu sei que pode parecer um desafio gigante ter que conquistar sua primeira obra e fazer a equipe te respeitar, enfim, quase impossível, né? E eu sei disso porque quando eu estava na faculdade eu também queria ter a experiência prática, mas recebendo por isso, nem que fosse um pouco, e eu sabia que era difícil o estagiário conseguir um bom salário. Então, para isso, depois que meus períodos da faculdade começaram a ficar mais flexíveis, que eu vi que eu poderia conseguir um estágio ou até mesmo um emprego na área, foi que então eu comecei a montar meu currículo e passei a levar nas construtoras e nos engenheiros da minha cidade, das cidades vizinhas e por toda a região que eu consegui. Levei currículo para um tanto de construtora, para profissional autônomo, para escritórios de engenharia, enfim, levei para o máximo que eu conseguia. Passou aí um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e eu não tive nenhuma resposta. Para dizer que eu não tive nenhuma resposta, eu tive aquelas respostas básicas do tipo: agradecemos seu contato, mas no momento não precisamos, mas se dedique que a sua carreira vai ser um sucesso. Sabe o que é isso? Não conseguir nenhuma oportunidade? O pior ainda era receber tipo aquela resposta pronta que, desculpa, mas era desanimador. Aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, logo depois que eu me formei, aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu passei a enviar currículos e eu simplesmente não tinha resposta, ou simplesmente tinha resposta, não estamos precisando no momento, obrigado. Às vezes, era até aquela resposta automática de e-mail, sabe? Eu só tive a oportunidade de trabalhar com obras, pois eu conheci o engenheiro Anderson, o mesmo que eu comentei na primeira aula. Só que olhando para trás, eu só tive a oportunidade de conhecer o engenheiro Anderson e ter aquele estágio no meu último semestre por conta de um conhecido meu de longa data, de antes da faculdade, que foi fazer arquitetura e fez essa ponte para mim. E quando eu parei para pensar nisso, me acendeu uma luz na minha cabeça. Porque eu pensei, eu tentando ir direto nas construtoras, tentando ir direto nos engenheiros, enviando meu currículo, eu não conseguia nada. Porém, quando eu alcancei eles de outra forma, eu tive oportunidade de estagiar e oportunidade de uma obra. E foi aí que eu fui entender que nós que queremos ser gestores de obras, nós temos 2 tipos de concorrentes e parceiros. Nós temos concorrentes e parceiros diretos e concorrentes e parceiros indiretos. Nossos concorrentes e parceiros diretos seriam as construtoras, os engenheiros, os escritórios de engenharia, enfim, as pessoas que estão ligadas diretamente à parte prática da execução das obras. E nossos concorrentes e parceiros indiretos seriam pessoas que não têm como serviço principal a execução de obras, mas que inevitavelmente vão precisar disso, como escritórios de arquitetura, arquitetos ou arquitetas, o pessoal que faz essa parte de criação, embelezamento e por aí vai. E agora pensa comigo, nós engenheiros que queremos ser gestores de obras, na hora de enviar um currículo, na hora de conseguir uma oportunidade, qual é a primeira coisa que nós tentamos fazer? Para qual desses a gente recorre? Exatamente, a gente envia nosso currículo para eles. Só que se todo mundo faz isso, se todos os estagiários e recém-formados da engenharia, e até mesmo profissionais formados com mais experiência, tentam enviar currículo para eles, se você faz isso, acontece o que acontecia comigo. O currículo vira 1 em uma pilha de 200. É por isso que a gente recebe tanto não e até resposta automática. Então, quando eu percebi isso, eu notei que eu não poderia tentar alcançar essas pessoas, os engenheiros e as construtoras, do mesmo jeito que todo mundo tenta. E com isso eu passei a focar muito mais nesses meus concorrentes e parceiros indiretos e eu passei a ter muito mais oportunidades. As coisas começaram a dar mais certo. Porque para pensar aqui comigo,
qual é o processo natural da execução de uma obra? Primeiro, criação da ideia, projeto, depois imagens, arquitetônico, embelezamento, cálculos, planejamento e etc. Execução da obra na prática, a curto e grosso modo, é isso. Você, como engenheiro, prefere fazer quais dessas partes? Prefere ser o cara que fica criando no escritório e até mesmo calculando, ou o cara que vai para a obra e executa? Eu não sou mágico, mas se você está acompanhando esse evento, provavelmente você prefere ficar no canteiro de obras e não preso dentro de um escritório. Porém, já acontece exatamente o inverso com o pessoal da arquitetura. Eles preferem ficar muito mais nessa parte de criação e embelezamento do que ir para a execução de obras. Ou seja, você como gestor de obras, não é muito mais fácil conseguir sua primeira ou próxima obra focando nessa parte do pessoal que não gosta de execução prática, mas que vai precisar fazer essa execução prática de qualquer forma? Não é muito mais fácil do que focar diretamente onde todos os engenheiros tentam enviar currículo e estão focando? É muito mais fácil, né? Então, agora me diz o que você prefere. Supondo que a oportunidade de obra esteja dividida entre a parte do escritório, criação, ficar atrás do computador, fazendo o embelezamento, e entre a parte da execução na prática, de estar dentro do canteiro de obras. Cada uma dessas partes pagam 10 mil reais. Você como gestor de obras, você prefere ganhar 20 mil reais em um mês fazendo essa parte completa, desde a criação até a execução final, ou prefere poder ganhar os mesmos 20 mil, só que tendo parceiros que fazem essa parte do embelezamento e você foca só na execução e no canteiro de obras? O que você prefere? Como eu disse antes, se você está aqui, eu tenho certeza que eu e você queremos a parte da execução e o bom é que você pode fazer isso, principalmente porque você tem uma oportunidade gigantesca onde todo mundo fica tentando enviar currículo e mais currículo para a construtora e para todo tipo de engenheiro. Quando eu passei a focar nisso, eu passei a ter muito mais oportunidade de obras, tanto de pequeno, médio e grande porte. Então, agora eu vou mostrar para você 3 jeitos bem simples de você conseguir isso, para que nós possamos ir para a parte de como fazer o pessoal com 30 anos de experiência te ouvir e seguir as regras, mesmo que você nunca tenha feito uma obra antes ou que seja um completo iniciante. Então, a primeira coisa, obviamente, se você tem arquiteto ou arquitetas conhecidos, já entre em contato com eles. Mas caso você não tenha ou quer expandir ainda mais, aqui tem 3 opções que deram muito certo para mim. A primeira delas são grupos de Facebook. Ah, Luiz, mas grupos de Facebook? Grupos de Facebook é um dos lugares que você mais consegue encontrar clientes e parceiros. Só que você não vai procurar aqui por grupos de alunos ou de coisas aleatórias. Eu recomendo você focar nos grupos dos profissionais da área de arquitetura, construção em geral e engenharia civil, mas ainda mais nos grupos de arquitetura. Primeiro, pelo motivo que eu te falei, do pessoal da arquitetura não querer executar obra. E segundo, porque tem muito mais cliente final em grupo de arquitetura. Lembra do que eu falei? Qual é a primeira etapa da construção? Criação, parte arquitetônica, embelezamento, não é mesmo? E quem faz isso em 99% das vezes são os arquitetos. E constantemente, muito cliente final busca muito mais por arquiteto do que engenheiro. Então tem muito mais cliente final também dentro dos grupos de arquitetura. E aqui você consegue procurar, por exemplo, grupos profissionais de arquitetura, grupo de arquitetos, grupos de design de interiores, enfim. Tem diversos grupos que são cheios de profissionais da área e você pode entrar tranquilamente. Logo na pesquisa, você consegue ver o quanto esse grupo é ativo. Então aqui, por exemplo, 1,8 mil membros e fazem 10 publicações por dia. Galera, isso são 300 publicações por mês em um único grupo. O pessoal precisa e você tem que estar pronto para pegar. Lembrando, esses que eu estou falando são grupos de arquitetura. Do mesmo jeito que você também pode postar que está gerenciando obras, que está em busca de parcerias e que está de prontidão ali. O segundo jeito, então, é pesquisar no Google. Só que não no Google pesquisar vaga de emprego ou coisas assim. Você pode pesquisar no Google, por exemplo, escritórios de arquitetura em Floripa, escritórios de arquitetura em São Paulo. Pesquisa por quem trabalha na área de arquitetura, construção e uma região específica. Você pode colocar ali uma cidade, um estado, enfim, quanto mais perto de ti, mais isso tende a funcionar. E olha só, logo nas primeiras pesquisas já aparecem os anúncios desses escritórios. E a maioria já deixa até um número de WhatsApp. E aí é só você entrar em contato pedindo que tipo de serviços eles desenvolvem.
você não chega falando direto dos seus trabalhos, querendo falar dos seus serviços. Não. Você fala com eles, pede o que eles desenvolvem, e aí sim você fala sobre o que você faz, se colocando à disposição de contribuir com o escritório deles. Ofereça uma amostra do seu trabalho de presente, ofereça uma vistoria em uma obra, um acompanhamento de uma etapa da execução, algo assim. Isso vai fazer com que eles lembrem da qualidade do seu trabalho e se você assistiu às nossas aulas, você já mostrará muita qualidade nessas vistorias. E isso gera uma parceria muito duradoura, inclusive com diversas recomendações. Porque vários desses profissionais têm uma grande rede de contatos. E se você se mostra como uma pessoa que de fato está ali para somar, eles começam a recomendar você para esses contatos. Então, eu recomendo demais que você faça isso. Você vai ver que facilita demais o processo. E ao invés de ser só mais um levando o currículo, aos olhos dele, você vai ser um profissional de qualidade. E por último, mas não menos importante, o Instagram, que é simplesmente a mídia mais usada pelo pessoal da arquitetura. Do mesmo jeito que Facebook e Google, você pode ir no Instagram e procurar por arquitetos e escritórios da sua região. Então eu coloquei aqui Arquiteto Floripa. Eu moro em Floripa, né? É só colocar aqui que já aparece vários. E aí você faz o quê? Faz a mesma coisa. Começa a seguir essas pessoas, faz alguns comentários nas publicações. Óbvio que dá uma ajeitada no seu perfil, né? Não vai deixar a foto de faculdade, bebendo, festa, zoeira. Mas enfim, olha os eventos que essas pessoas estão participando e tenta ir até eles. Identifica o que eles estão construindo, criando, projeto e apresente o seu trabalho para eles. Hoje, as redes sociais tornam isso muito mais simples. E o Instagram bomba muito com o pessoal da arquitetura. Então, muitas vezes, com um simples comentário, você já consegue abertura para continuar uma conversa com essa pessoa, para apresentar o seu trabalho e se colocar à disposição. E com isso, você começa a crescer sua rede de contatos e depois isso vira um efeito bola de neve. Lembra o que eu te falei? Você não vai estar sendo só mais uma pessoa que está desesperadamente enviando currículo para as empresas. Desse jeito, você estará sendo um profissional de fato, está ali para somar. Então, tem muito jeito de vocês conseguirem a primeira ou próxima obra de vocês. Se você usar esses 3, você consegue com certeza, beleza? Então, agora que você já sabe como fazer isso, vamos ver como fazer o pessoal com experiência de 30 anos te ouvir e seguir suas regras, mesmo que você nunca tenha feito uma obra antes ou que seja um completo iniciante. Pessoal, o que eu vou falar aqui leva um pouco para o lado de influenciar e saber, de certa forma, persuadir as pessoas. Mas eu não quero que você leve isso para o lado ruim. É muito bom e honesto, na verdade. Porque você só vai usar disso para fazer eles te escutarem, te respeitarem e executarem tudo exatamente como você mandar. Então lá atrás, depois que eu descobri as técnicas e descobri o jeito certo de fazer a execução de cada etapa, eu ainda tive muita dificuldade para fazer os colaboradores de dentro da obra executarem do jeito certo. Eu percebi que tinha alguns profissionais que executavam da maneira correta. Alguns não sabiam, mas aceitavam na boa o que eu falava. E outros que insistiam em executar da maneira deles. E eles faziam isso de um modo meio que subestimando, enfatizando que já faziam isso há 30 anos e que não ia dar problema. Então, em toda a obra, por mais que eu sabia o modo certo de se fazer, eu tinha muitos problemas para implementar a técnica que eu havia descoberto. Porque toda vez os colaboradores diziam que já sabiam fazer, davam uma disfarçada para conversar e se apoiavam no ponto de que já estavam na obra há mais tempo, que eu faziam isso há anos e nunca tinha dado nenhum problema. E nisso, teve um caso que me chamaram para acompanhar a execução de um trabalho de troca de pisos em um pavimento de garagem. O motivo desse trabalho se deu pelo fato dos pisos estarem se desplacando com a passagem dos veículos. E logo no início, durante as visitas para a retirada do piso antigo, eu pude notar diversos erros de assentamento. Ou seja, a mão de obra que assentou aquele piso o aplicou de forma totalmente incorreta. E na hora de achar o responsável, adivinha? O pedreiro que colocou aquele piso nunca mais foi visto. Aliás, ninguém sabia quem era o responsável por aquela execução. Então, como não tinha jeito de ter nenhuma base, nós retiramos todo o piso e iniciamos o assentamento da nova cerâmica. Só que antes de começar de fato a meter a mão na massa, fui falar com os colaboradores para mostrar como fazer a execução. E obviamente, adivinha qual foi a resposta deles? Eu sei fazer, pode ficar tranquilo, já faço isso há anos. Então, chegou o dia de iniciar os trabalhos
Eu não consegui estar logo no início dessa atividade. E quando eu consegui passar no local para verificar o serviço, que uma parte já tinha sido feita, pedi para que eles retirassem algumas peças para que eu pudesse verificar como que estava o assentamento. Na hora que eu pedi, ele já fez uma cara meio virada, mas quando ele tirou, adivinha, olha só o que aconteceu. Eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês. Pode ir. Bingo! Nas 5 peças que eu pedi para ele retirar, todas elas estavam assentadas da maneira incorreta. O pedreiro já tinha assentado aproximadamente 22 metros e não teve jeito, tive que pedir para que ele retirasse todo o revestimento que eles haviam colocado. Me doeu o coração, pois havíamos perdido tempo, material e mão de obra. Olha só o trabalho e o prejuízo que deu. De fato, não é uma decisão para se bater no peito e dizer eu pedi para tirar tudo e fazer de novo. Eu confesso que eu fiquei com uma sensação boa de poder dizer eu avisei. Mas aquela situação me fez pensar, como posso não deixar ele errar de novo? Como posso ajudar para que ele não perca mais um dia de trabalho? Como que eu posso fazer com que todos os colaboradores me escutem, me respeitem e façam do jeito que eu estou dizendo que é para fazer, que é o jeito certo? Resolvi então que nenhuma equipe minha entraria na obra sem antes passar por um treinamento de como seriam os procedimentos a serem executados. E quando eu fiz isso, foi o real momento que eu pude perceber que o problema não era nem a técnica em si. Alguns colaboradores sim, estavam de ouvidos abertos, reconhecendo que faziam da maneira errada e dispostos a aprender o jeito certo. Porém, outros, não importam quão boa fosse a minha técnica de execução, eles não queriam me dar ouvidos. Não sei se queriam me subestimar ou coisas assim, mas queriam sempre se apoiar nos 30 anos de prática e não ouvir alguém, entre aspas, menos experiente. Então, eu notei que agora que eu sabia as técnicas, o que realmente eu precisava era convencer eles a baixarem a guarda, me escutarem e me respeitarem. Nem que eu precisasse usar técnicas de certa forma disfarçadas para que isso acontecesse. Então, depois de estudar muito sobre isso, ler muitos livros e até comprar mentorias de especialistas no assunto, felizmente para mim e para você que está aqui presente agora, eu descobri o que eu posso chamar de a sequência do convencimento. A sequência do convencimento é uma sequência totalmente baseada na psicologia humana, que eu passei a usar antes do treinamento das equipes, o que fez com que eles literalmente me ouvissem, entendessem que precisavam fazer do jeito que eu estava propondo, me respeitassem por isso e definitivamente abrissem mão do jeito deles e executassem exatamente como eu estava dizendo para fazer. Com isso, eu passei a criar uma conexão com as equipes e passei a gerar o comprometimento por parte deles em executar da maneira correta. Eu comecei a usar isso antes de treinar as equipes e isso fez com que todos ficassem extremamente atentos em todos os treinamentos de todas as obras. Então, eu treinei eles, expliquei como era a forma correta, quais os pontos que precisam de atenção e ainda dei um certificado de participação do treinamento para cada colaborador. Depois disso, eu nunca mais tive problemas durante a execução. Todos passaram a executar da maneira que eu havia pedido. Digo isso pois em todas as vistorias eu solicitava para que retirassem 3 peças assentadas de forma aleatória e em todas as vistorias elas estavam assentadas da maneira correta. Não apenas os pisos, como também todos os processos da obra. Eu passei a replicar esse método em todas as obras e obtive um sucesso gigantesco. As equipes ficaram extremamente agradecidas por estarem aprendendo e, como consequência, tínhamos um excelente trabalho sendo feito. Então, agora eu vou mostrar essa exata sequência para vocês que vocês possam usar isso para literalmente qualquer coisa, mas claro, principalmente na obra. Isso tem o poder de fazer as pessoas te escutarem e aceitarem o que você está dizendo, mesmo que você seja um profissional recém-formado e eles sejam os espertões que fazem aquilo há 30 anos. Eu sei que pode até parecer loucura, mas o que eu vou mostrar aqui para você são coisas baseadas em estudos científicos e que tiveram uma influência real na ação das pessoas. Então pensa comigo, imagina 2 pessoas, uma delas gosta da Ford e tem um Ford Focus e a outra gosta de Volkswagen e tem um Jetta.
Se a que gosta da Volkswagen disser a Volkswagen é melhor que a Ford e o Jetta é melhor que o Focus, a que gosta de Ford tende a fazer o quê? Tende a dizer o contrário, que a Ford é melhor que a Volkswagen ou simplesmente tende a não dar ouvido. Se eles ficarem nesse debate, não sai de lugar nenhum, não é mesmo? Mas agora, pensa se acontecesse algo assim. O cara que gosta da Volkswagen, que quer convencer o outro que gosta da Ford, fala o seguinte: olha, a gente sempre preza por um carro bom, bonito, seguro, com conforto e econômico, né? Se você for ver, a Ford foi o primeiro a criar um carro. E foi uma marca que fez isso muito bem. Desde sempre, ele foi um destaque no mercado. Inclusive, eu mesmo já tive um Ford. E se você for ver, a Ford já ganhou várias vezes como carro do ano. Em 2015 mesmo, o Ka foi eleito o carro do ano. Então, antes mesmo de eu comprar o Jetta, eu até estava pensando em comprar um Ford. Só que se você for ver, olha o que aconteceu. Alguns anos atrás, a Ford cancelou a produção do Focus na Argentina, o que eu achei estranho por ser um dos melhores e mais famosos carros deles. Depois disso, eles também tiraram de linha do Brasil e logo em seguida começou aquele tumulto do fechamento de fábricas, o que fez a FIPE do carro cair bastante e o valor das peças subirem. Então, por conta disso, eu passei a achar interessante a ideia de trocar de marca e experimentar um carro novo que está em linhas semelhantes e apresenta um bom motor, conforto, segurança e economias tão boas quanto. Faz sentido para você? Depois dessa, estou até pensando em virar vendedor de Jetta agora. Mas você viu como isso pode mudar a decisão de uma pessoa? Então, você pode usar a mesma coisa dentro da obra. E agora eu vou passar essa sequência para você. A primeira coisa que você tem que fazer é ressaltar os desejos em comum, ou desejo da pessoa. Depois, você tem que ir de acordo com o que a pessoa acredita. A terceira coisa é que você tem que colocar alguma dificuldade sutil, ou acrescentar alguns problemas sutilmente. E por último, você entra apresentando a solução. Tornando isso mais prático, eu vou passar para você o que eu falei dentro das obras e não se preocupe, pois quem ficar até o final vai ganhar esse script de presente. Então eu ia lá, na hora de treinar a equipe, e falava o primeiro passo, que é o quê? Ressaltar os desejos. Então eu falava, olha pessoal, todos aqui queremos uma obra dentro do prazo, uma obra que não dê problema, que possamos trabalhar tranquilamente, podendo ainda sair antes na sexta. O que eu fiz aqui? Eu ressaltei os desejos. Todos na obra querem uma obra dentro do prazo, que não dê problemas e que dê para sair antes na sexta. Depois eu ia de encontro com o que eles acreditam. E como vocês sabem, temos diversas pessoas aqui na obra, super experientes, com uma carreira de 30 anos ou mais, e também diversas outras que não têm tanta vivência assim e que estão mais no início. Muitas vezes, as pessoas que têm 30 anos de obra vão trabalhar em conjunto com quem está no começo. E claro que os conhecimentos serão diferentes e os ritmos serão diferentes. O que eu fiz aqui? Eu fui de acordo com o que eles pensam. As pessoas que estão na obra há mais tempo se consideram mais experientes e sabem que têm ritmos diferentes. Depois eu colocava uma dificuldade sutil. Muitos que estão nisso há mais tempo, na hora de colocar um assentamento cerâmico, fazem de um jeito específico e chegam a um resultado final. Do mesmo jeito que outros de nossos colaboradores podem chegar ao mesmo resultado final, porém colocando a cerâmica de um jeito diferente. Por exemplo, alguns podem estar acostumados a assentar cerâmicas pequenas, que requerem aplicação de uma camada simples de argamassa, enquanto outros cerâmicas grandes, que requerem camadas duplas, sendo na peça e no piso. Só que se você parar para analisar, isso pode confundir alguém na hora de executar alguma tarefa que foi iniciada por outra, o que é muito comum, o que daria margem para erro e diminuiria a produtividade na nossa obra. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma dificuldade sutil, que eles podem chegar a um resultado, mas os jeitos diferentes que eles fazem podem atrasar a obra. Então, por último, eu apresentava a solução. E justamente por isso eu estou propondo esse treinamento, para que nós possamos manter tudo alinhado com o mesmo processo de execução, para falarmos a mesma linguagem dentro da obra, para que todas as conferências sejam justas com todos os colaboradores que estão aqui dentro, e para que de fato nós possamos ter uma obra que flua bem, que vai ser desenvolvida com qualidade e que vai deixar o nosso cliente satisfeito. Assim, quando você mais experiente trabalhar com você menos experiente, os dois saberão o que fazer,
para que todos tenhamos uma obra entregue dentro do prazo, com 100% de assertividade e, claro, produtiva, para que nós possamos sair na sexta-feira mais cedo. Vamos fazer assim? Galera, agora me diga aí, você acredita que o cara super experiente da obra agora vai parar para ouvir, vai concordar com isso e vai de fato executar do jeito certo? É exatamente isso. É impossível ele dizer não, pois você seguiu o script perfeito do convencimento. Você deu uma ressaltada na experiência dele, deixou ele feliz com isso, mostrou que pode existir um pequeno problema e deu uma sugestão que vai facilitar para todo mundo. Todo mundo diz que está de acordo e absolutamente ninguém nega. Depois disso, é só passar o jeito certo das técnicas que você já sabe e, claro, simplesmente fiscalizar a execução. Para você ter ideia de quão poderoso é isso, nós sabemos que todos os iniciantes passam por aquele tempo difícil de não ser respeitado dentro da obra. Principalmente se a gente fala de alguém que está nessa área sendo mulher. A gente sabe e consegue ver nitidamente isso, que tem muita gente que trabalha dentro da obra, que é cabeça dura com isso, que não quer dar ouvido ao engenheiro iniciante, principalmente se for engenheira. Não vou ser hipócrita de dizer que não. Então, para você ter ideia de quão isso é poderoso, eu quero mostrar aqui para você o relato da Raquel, que eu acho que foi um dos relatos mais incríveis que eu pude receber. Ela tentou pegar a primeira obra, passou por tempos difíceis com isso, foi para a segunda e, bom, eu vou mostrar para você o que ela me falou. Oi, Luiz, tudo bem? Sou eu aqui de novo, só que agora não é para tirar dúvidas. Na verdade, eu vim aqui para te agradecer, porque hoje eu tive um sentimento que eu nunca pude ter antes sendo engenheira. Como eu já te falei, logo depois que eu me formei, eu pude pegar a minha primeira obra e acho que foi uma das coisas mais tenebrosas da minha vida. Eu não tinha segurança em nada que eu fazia, eu tinha medo de conversar com as pessoas lá dentro, eles não levavam a sério, me olhavam com um tom de deboche e no final das contas foi com a ajuda de um engenheiro da empresa que eu pude entregar uma edificação de 8 pavimentos. Aí, há pouco tempo, eu pude dar início à minha segunda obra e, por tua causa, essa semana, e assim, principalmente hoje, foi um dos melhores dias da minha vida, sabe? Eu falo isso porque quando eu pisei nessa obra, no primeiro dia, eu senti o mesmo da obra anterior. Só que quando eu fiz o treinamento das equipes, do jeito que tu falou, com as instruções, as palavras que você me deu, que eu fiquei decorando isso em casa, nossa, parece que o mar se abriu, sabe? Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, as pessoas me cumprimentando, perguntando as coisas para mim de um jeito assim inexplicável. Todo mundo com muito respeito, escutando de uma forma tão atenciosa que dá até vontade de chorar falando isso. Então, muito obrigada mesmo, Luiz. Se não fosse por ti, isso não teria acontecido. E sério, essa semana foi a melhor da minha vida e eu tô sendo uma engenheira muito mais feliz com isso. Obrigada mesmo. Desculpa mandar esse áudio super longo, mas eu te agradeço do fundo do meu coração. Você tem noção disso? Na hora que eu ouvi isso, eu fiquei simplesmente sem palavras. Lá no início, quando eu comecei a estudar persuasão e influência, eu confesso que eu fiquei meio duvidoso com essas coisas. Quando eu aprendi e passei a testar, nossa, mudou o jogo para mim. Mas ainda assim, eu ficava pensando, será que vai funcionar para todo mundo? E na hora que eu pude ouvir isso, que, cara, a gente sabe que a situação de um iniciante, principalmente se for uma mulher na obra, não é favorável. Quando eu vi isso, aí eu vi que definitivamente isso é a chave para qualquer pessoa ter sucesso com as equipes. Para ter respeito, confiança, e as equipes são um dos principais pilares do sucesso na obra. Então, com isso, nós concluímos o nosso terceiro segredo, que é engenheiro requisitado e respeitado. Como pegar sua primeira obra, mesmo como recém-formado, ou até mesmo próxima obra, e como fazer o pessoal com experiência de 30 anos ou mais te ouvir e seguir suas regras, mesmo que você nunca tenha feito uma obra antes, ou que seja um completo iniciante. E olha só, use isso com sabedoria para as coisas certas. Use isso para o bem, ok? Vamos supor que você siga todo esse processo. Você segue esse processo de dominar as técnicas, passando a saber como evitar os erros dentro da obra, podendo executar com confiança e levar toda a sua equipe, até os caras que sabem tudo, com 30 anos de experiência, a executar cada etapa do jeito certo. Luiz, legal, eu consigo aprender tudo isso, consigo fazer tudo sim, mas não importa o quanto você me motive a fazer isso, parece que ainda é algo muito distante.
conseguir gerenciar, por exemplo, uma obra na casa dos 10 milhões de reais. E eu entendo isso, tá? Eu já passei por isso, eu já senti isso, mas vamos supor que você siga todo esse processo e não alcance tudo que você consiga. Vamos imaginar que você consiga metade disso. Então, ao invés de gerenciar uma obra de 10 milhões, você percebe que consegue gerenciar uma obra de 5 milhões. Quantos engenheiros ficariam felizes trabalhando na sua área de atuação como gestor de obras, gerenciando uma obra desse porte, sabendo que tudo está sendo feito certamente e que você vai ser reconhecido e bem remunerado por isso? Para quem está começando ou até para quem já tem uma carreira consolidada, é bastante coisa, né, galera? Mas vamos supor que ainda parece ser muito distante. Você faz tudo isso mirando nas grandes obras, mas ainda assim não alcança esses resultados e você só consegue metade da metade. Vamos supor que você consegue 50% dos 50%. Ou seja, isso significa que você vai estar gerenciando uma obra de 2,5 milhões. Quantos de vocês ficariam felizes com isso? Quantos de vocês ficariam felizes gerenciando uma obra desse porte? Vamos supor que você faz tudo isso, mas só consegue metade da metade da metade da metade. Ou seja, 50 dos 50 dos 50 dos 50%. Isso significa uma obra com porte de 625 mil reais. Quantos de vocês ficariam felizes gerenciando uma obra de 625 mil reais? O que provavelmente vai te dar uma remuneração entre 5 e 20 mil reais por mês. Jogando baixo para ser 5 mil, porque normalmente se ganha muito mais. Isso não ajudaria com as despesas geradas da faculdade, com o carro, com as contas da casa, mercado? 5 mil reais todo mês transformaria a vida de diversas pessoas. E é essa a chave disso. Você não tem que ser perfeito. Você pode seguir tudo isso, mesmo achando distante, e ainda assim conseguir metade da metade da metade, que você ainda vai ter sucesso. Eu não consegui gerenciar mais de 72 milhões em obras em valor de venda e ajudar centenas de engenheiros a conseguir gerenciar com confiança obras de pequeno, médio ou grande porte porque eu sou especial ou sou super inteligente ou algo assim. Eu consegui fazer isso porque eu segui um processo que funciona. Várias pessoas me pedem: Luiz, como você consegue fazer uma pessoa que é recém-formada pegar logo uma obra de grande porte e executar de forma correta, com confiança, mesmo sem experiência no mercado? Eu consigo fazer isso porque eu sigo um processo que funciona. Agora você sabe a habilidade que vai possibilitar com que você também faça isso. E é isso que eu gostaria que você entendesse aqui hoje. Então, nós descobrimos ao longo das nossas aulas que os 3 principais segredos, que eu até vou recapitular aqui bem rápido, que são os segredos para você ter sucesso como engenheiro de obras, gestor de obras, podendo executar tudo com confiança, conquistando um reconhecimento profissional, financeiro e uma boa qualidade de vida. Na primeira aula, nós vimos o caminho para ter segurança na gestão de obras. Depois de causar um prejuízo de 280 mil, aqui compartilhei com você a real habilidade que me possibilitou gerenciar mais de 70 milhões em obras em valor de venda e que vai possibilitar você fazer o mesmo. Na segunda aula, como prever todos os possíveis erros antes mesmo deles acontecerem na obra. Aqui, você descobriu como executar cada etapa da obra perfeitamente, prevendo e evitando todos os possíveis erros antes mesmo deles acontecerem. E no nosso último encontro, o passo a passo para conquistar obras e liderar equipes mais experientes no canteiro de obras. Eu te mostrei como pegar a sua primeira obra ou próxima obra, mesmo como recém-formado, e como fazer o pessoal com experiência de 30 anos te ouvir e seguir as suas regras, mesmo que você nunca tenha feito uma obra antes. E se você chegou até aqui nessa aula, parabéns, pois você está à frente de 99% dos engenheiros. Vários começaram a assistir esse evento, mas logo no primeiro dia desanimaram, acharam que não era para eles e ao invés de persistirem, eles jogaram a toalha. Mas você não. Você foi diferente. Você lutou contra si mesmo e buscou o conhecimento que vai mudar a sua carreira. Com essas 3 aulas, você já é capaz de executar obras com um olhar crítico, com confiança e muito mais segurança. Você definitivamente já está à frente de 99% dos engenheiros. Mas ainda existe um passo, porque até agora você aprendeu o que deve ser feito, mas se você quer dar um passo maior e entender por completo como executar cada uma dessas técnicas que eu te ensinei, e com isso estar no topo, estar destacado, até mesmo dentro do 1% que você já está fazendo parte, se isso é interessante para você, eu gostaria de te apresentar o Gestor Pro. Ele é meu pacote completo, com todos os meus treinamentos sobre gestão de obras e equipes.
Só para você ter noção, ele é tão completo que ao final dele você dominará por completo alvenaria não estrutural, reboco externo, cerâmica de fachada, reboco interno, impermeabilização, contrapiso, concretagem de peças estruturais, enfim, todas as principais técnicas, além da gestão de toda a equipe. E eu garanto isso, sabe por quê? Porque dentro do Gestor Pro você terá acesso aos seguintes conteúdos: curso de técnicas perfeitas, treinamento completo de equipes experts. Só com equipes expert você dominará reuniões e treinamentos de equipe, como fazer eles te escutarem e como ter influência sobre a equipe, como fazer um membro treinar o outro, como abordar e fazer conferência, como cobrar caso haja algum deslize por parte de um membro da equipe. Isso só com equipes expert. Mas o conteúdo do Gestor Pro não acaba por aqui, porque você ainda terá acesso ao treinamento completo sobre patologia das fundações, treinamento intensivo sobre orçamento, que é o orçamentista de elite com o professor Murilo Reis, treinamento completo sobre obras verticais, que é o treinamento especialista em obras verticais, treinamento sobre logística no canteiro de obras. Afinal, em uma obra, entulho, sujeira, equipamentos no lugar errado podem acabar atrapalhando o prazo da sua obra e até mesmo pode acarretar em erros. Por isso, para evitar esse problema, você terá acesso ao treinamento Mestre em Logística. E claro que não poderia faltar estudos de casos reais. Por isso, você também terá acesso ao módulo completo, somente com estudos de casos reais. É muita coisa mesmo, porque o meu objetivo com o Gestor Pro é formar a maior comunidade de gestores do progresso do Brasil. E para isso, eu preciso equipar muito bem os meus alunos. Agora, você pode estar se perguntando: Luiz, como eu faço para me inscrever? Quanto custa? E se é ou não para você? Todas essas dúvidas, sem exceção, serão respondidas no nosso grupo de super interessados. As vagas para o Gestor Pro abrirão na segunda-feira, às 6 da manhã, e contará com bônus para os primeiros inscritos. E para entrar no grupo de interessados é bem simples. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela agora, ou então clicar no link que está aparecendo na descrição dessa aula. Eu tenho certeza absoluta que o Gestor Pro irá mudar a sua carreira profissional. Por isso, entre agora mesmo no grupo de interessados para entender mais sobre o treinamento e tirar todas as suas dúvidas. E finalmente, estamos chegando ao fim do nosso evento Gestor do Progresso. Eu quero agradecer por você ter se empenhado ao longo dessas 3 aulas e eu tenho certeza que elas mudarão o rumo da sua carreira. Então, se você tem interesse no Gestor Pro, aperta aqui no link da descrição da aula e entre no grupo exclusivo de interessados. Nos vemos no próximo evento. Até mais, gestor!